É isso aí, pessoal. Sextou, dia 15 de agosto de 2025, são 10 horas e 31 minutos da manhã dessa sexta-feira. Pois é, né, pessoal? Ontem, lá na Suprema Corte, a chapa esquentou entre os ministros, hein? O ministro Fux e o ministro Luiz Roberto Barroso bateram boca lá ontem, lá, ó. A coisa tá feia pra ir lá. Parece que a Suprema Corte tá dividida, né? É, meu filho. O que um cancelamento de vistos e o que uma lei Magnitsky não faz com as pessoas, hein? Pois é, né? Duvidaram, brincaram muito, né? Riram, debocharam. Quando lá no ano passado o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro falaram: ó, vocês serão sancionados, vocês terão vistos cassados. Mas não. Ah, o Bananinha, o fritador de hambúrguer, o blogueiro Paulo Figueiredo, neto do fulano, do Beltrano, só estão falando da boca para fora, é bravata. É, bravata não é não, né? Porque 8 ministros tiveram seus vistos cancelados. 8 ministros tiveram os vistos cancelados. Um deles já está sancionado na lei Magnitsky. E se bobear, a esposa também vai. E ainda tem outros ministros na lista também de serem sancionados. É, maluco. E olha, a chapa lá no Supremo ontem esquentou. O ministro Barroso, então, vixe, o cara tava nervoso pra caramba, velho. Puta merda, hein? Ontem foi nítido, hein? Ontem foi nítido tudo o que aconteceu. A briga entre os ministros lá, o bate-boca, a discussão, foi sinistro lá, hein? Mas é aquele negócio, né? Falta de aviso não foi. Nós falamos, nós cansamos de falar, mas eles estavam pensando que era brincadeira, né? Pois é, e essa semana aí teve mais sanções, né? Da turminha lá daquele Mais Médicos que não servia para nada, né? Que na verdade o Mais Médico do governo Lula só servia para financiar a ditadura cubana, para encher os bolsos lá da turma lá, ó, da de Cuba lá, ó, daqueles vagabundos lá de Cuba lá que destruíram o país. Mas pois é, né? Falta de aviso não foi. Agora, que a discussão ontem lá na Suprema Corte entre o ministro Barroso e o ministro Fux foi divertida, foi, hein? Tanto que no final da discussão, o ministro Barroso bateu o notebook lá. Ele deve ter pensado assim: poxa vida, final do expediente, todo mundo aí, ó, o Fux pode ir pra Disney e eu não posso. Pois é, né? Se deram mal, hein? Agora, que foi engraçado foi, hein? Mas é isso aí, pessoal. Falta de aviso não foi. Nós cansamos de falar. Eles brincaram, eles debocharam do Eduardo Bolsonaro. Eles debocharam do Eduardo Bolsonaro, debocharam do Paulo Figueiredo. Tinha jornalista rindo. Ah, tinha jornalista aí que falou assim: ah, os ministros estão rindo. Os ministros estão chamando o Eduardo Bolsonaro de bananinha, tudo mais. Qual ministro será o primeiro sancionado pelos Estados Unidos? Pois é, foram 8. 8 tiveram os vistos cancelados e seus familiares também. Que é pior, né? Eu fico imaginando as esposas desses ministros, como elas devem estar, hein? Como essas esposas devem estar, hein? Será que elas estão satisfeitas? Porque, cá entre nós, as esposas dos ministros preferem 1000 vezes ir para os Estados Unidos, né? Para Nova York, para Los Angeles, para Califórnia, para Flórida, né? Do que ir para a Europa. E agora? Como é que elas vão fazer agora? Já não vão ter mais aquela. Não vão mais poder ir para Nova York para passar as férias, né? Para comprar naquelas boutiques caras que tem, naquelas lojas caras que tem lá nos Estados Unidos. Não vão mais poder ir para Disney. É, rapaz, a coisa ficou feia. Eu queria ser um mosquitinho só para ver
para ver e ouvir a reação dessas esposas desses ministros aí sancionados. Ah, como eu queria ser um fantasma, uma sombra, só para ver, porque, sinceramente, a relação deles com elas não deve estar muito boa não, hein? E ontem o ministro Barroso ontem demonstrou isso lá na Suprema Corte. O, Ao finalizar a sessão de ontem, ele estava num nervosismo só, hein? Mas é aquele negócio, né? Falta de aviso não foi. Eles brincaram, eles debocharam do Eduardo Bolsonaro, debocharam do Paulo Figueiredo. Pois é, né? E se preparem, porque ainda vem mais coisas por aí, ainda vem mais sanções por aí. O governo brasileiro e esse pessoal da Suprema Corte estão brincando com fogo, gente, estão brincando com fogo. E ó, se preparem, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro falou ontem. Eles falaram ontem. Isso é só o começo, ainda tem muita coisa pela frente. É isso aí, pessoal. Olha, o dia de ontem, a quinta-feira foi sensacional, hein? A discussão dos ministros ontem foi sensacional. Eles estão pé da vida. Eles estão pé da vida. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ótima sexta-feira para vocês aí.